Seria o que eu queria. Agora está bem cheio. Acho que só está faltando 2 alunos só, mas deve começar. Acho que dá para a gente. Não, a aula eu vou gravar a aula, Pedro. Qualquer coisa eu vou mandar o link depois da aula, fica tranquilo. Não, é verdade, tu vai gravar a tela. Sim. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar o Chrome aqui de emergência. Então, vamos lá. Esse aqui Então tá, vou iniciar. O Rafael pode ir. Valeu, vou gravar. Dar um full screen aqui. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Pedro, sou pós-doc aqui do programa, pós-doc aqui do laboratório do professor Carlos e da professora Vânia. E eu desenvolvo aqui a minha linha de pesquisa aqui no laboratório com a área de bioinformática. Então, vocês devem ter acompanhado a professora Rafaela, ela trabalha comigo aqui, então a gente desenvolve a nossa pesquisa na área de microbiologia molecular, obviamente. Então a gente acaba trabalhando bastante com sequenciamento de genoma. Deixa eu só perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de confirmar o áudio. Estou ouvindo. Sim, tranquilo. Então acho que ninguém está com problema, não. Obrigado pela resposta aí, pessoal. E aí, eu não consegui acompanhar todas as aulas, eu vi alguns trechos das aulas anteriores para eu poder me situar e para eu saber o que vocês viram, né? Então, nesse ano, a gente tomou cuidado de organizar melhor as aulas de acordo com o embasamento, para que tenha uma cronologia, né, e um entendimento melhor de vocês do conteúdo. Então, obviamente, a minha vai ser a última aula aí da semana toda que vocês tiveram, e vocês vão ver que para a aula de hoje ela é mais prática, então eu vou tentar fazer um mix de uma teoria junto com a prática. Então eu vou falando da teoria e vou tentando mostrar a prática para vocês. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu vou tentar fazer em tempo real, abrir alguns programas e carregar aqui. Mas de qualquer forma eu vou explicando para vocês. E aí o importante dessa aula para o final é que ela vai exigir de vocês o conhecimento da semana toda. Então, desde a segunda-feira que vocês tiveram um embasamento com a professora Vânia, da parte toda de DNA, de transcrição, tradução, controle, toda aquela parte ali. Por sinal, vários vídeos interessantíssimos que ela colocou em anexo, várias tecnologias de última geração também, por exemplo, como é que funciona a vacina o teste do Covid, a parte do CRISPR, que é a parte de edição de genoma. Então, são vários assuntos assim que estão revolucionando o nosso momento, né, que tá em pauta hoje em dia. E aí, eu queria pedir para vocês
para me interromperem sempre que tiverem uma dúvida. Um dos motivos para eu pedir para essa aula ser presencial, assim, não presencial, mas em tempo real, eu poderia ter gravado, disponibilizado para vocês assistirem quando puder, mas eu pedi que fosse em tempo real, exatamente para eu ter essa resposta de vocês em tempo real, porque eu não sei como é que, não sei o nível e o nível de vocês e o quanto que vocês entendem dessa parte de sequenciamento, de anotação, de montagem de genoma, o quanto que vocês trabalham com isso, o quanto que o projeto de vocês tem a ver com isso. Então, eu preciso ter um feedback, tipo, olha, não entendi, eu achei interessante isso, eu queria saber um pouco mais. Então, assim, podem me interromper qualquer hora, tá? Até para eu saber como é que vocês estão indo. Eu preciso saber se eu posso aprofundar, se eu preciso explicar uma parte melhor, para a gente conseguir ter o melhor aproveitamento da aula. E assim, uma dica que eu dou para vocês é que por mais que vocês que não tem a ver com o projeto de vocês, ou que vocês pensam, eu nunca vou usar isso não é importante. E assim, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que, apesar de, às vezes, o projeto de vocês não ter nada a ver com isso, as coisas que eu vou falar para vocês aqui são coisas assim, do momento, são coisas que a pandemia está aí para mostrar para a gente, né? Então, tipo, são coisas que vão acontecer e provavelmente o sequenciamento do genoma foi o que revolucionou, acelerou muito o desenvolvimento de vacina, por exemplo, o desenvolvimento dessas novas variantes que estão aí, que está preocupando todo mundo. Então, como é que os cientistas descobrem isso? É através da biologia molecular. Como é que eles conseguem fazer um teste tão rápido, né, de diagnóstico de COVID, graças às técnicas de biologia molecular. Então, por mais que a gente não precise, no momento, o entendimento e saber pelo menos ter ouvido falar das coisas que eu vou falar aqui, é fundamental para a nossa formação, talvez não como cientistas, né, profissionalmente, mas como pessoas, né? Então, é a cultura e é a vivência que vai construindo o nosso conhecimento geral. Então, eu vou iniciar aqui falando um pouco de montagem, anotação do genoma bacteriano, tá? Nada muito aprofundado, eu vou dar um panorama geral e mostrar para vocês como é que funciona aqui, por exemplo, como é que os cientistas fizeram para montar e tal. A gente trabalha com bactéria, tá? Que é a proposta, mas não é muito diferente de vírus. A grande vantagem do vírus é que ele é ridiculamente pequeno, né? Uma sequência pequena, então é muito mais fácil trabalhar com vírus, assim como é mais difícil trabalhar com bactéria e muito mais difícil trabalhar com o genoma humano, porque são bilhões de sequências, né, de nucleotídeos, o DNA. Então, acaba que fica muito mais extenso, exige muito mais poder computacional, existe muito mais da bioinformática, exige muito mais da bioinformática para que a gente tenha um entendimento e até uma própria montagem. Imagine montar um genoma humano, é muito mais complexo do que montar o genoma de uma bactéria e montar o genoma de um vírus, por exemplo. Então, é isso que eu me proponho a passar para vocês hoje, um entendimento geral e mostrar algumas ferramentas mostrar que isso que eu faço aqui tem vários níveis de dificuldade. Então, desde do quem está iniciando, né, que é o caso de vocês, algumas alunas que a gente tem aqui, até o nível mais aprofundado de bioinformática, que exige entendimento de linguagem de programação, de linguagem de Linux, por exemplo, de linhas de comando em tela preta, aquelas coisas assim, para quem não tem a mínima noção, aquelas coisas que a gente vê em filme, aqueles filmes lá de terrorismo, de que tem hacker, que a gente vê lá o cara mexendo na tela preta e dando comando, é mais ou menos aquilo ali, tá bom? Bom, vamos iniciar com essa pergunta. Eu já pergunto assim para vocês já devem ter um entendimento de por que o sequenciamento do genoma completo, né? Por que eu preciso dele? Então, até o momento, vocês já tiveram, né, a aula de sequenciamento, assim, das tecnologias de sequenciamento com a professora Annali. Então, você já tem uma noção do que é o sequenciamento, o que é o sequenciamento de primeira geração,
de última geração já viram a evolução do sequenciamento, de onde é que tudo começou lá com o sequenciamento químico, que era através de reação química, e hoje o sequenciamento de última geração que sequencia o genoma humano em algumas horas, né? Então, quanto que a gente evoluiu? Mas o porquê que eu estou aqui para falar do sequenciamento? Por que ele é importante para o nosso cotidiano e principalmente na microbiologia molecular? Então, aqui eu tenho um exemplo de um genoma de 2.900.000 nucleotídeos, tá? Pra vocês terem uma noção, o genoma de um vírus, ele tem 200 e pouco, entre 200, até mais ou menos 500 mil nucleotídeos, né? Por exemplo, o genoma do Covid tem acho que 200 e pouco, alguma coisa. O genoma de uma bactéria, ele varia de 2 milhões, né? Até um pouco menos, 1,5 milhão, pode ir até 7, 8 milhões. E aí a gente chega no genoma humano, que tem 3,2 bilhões de nucleotídeos, certo? Então a gente vê que é uma complexidade muito grande. E esses nucleotídeos ainda estão separados nos cromossomos. Então a grande diferença que a gente já deve ter ouvido falar lá da biologia, lá do ensino médio, né, dos cromossomos, dos pares cromossomos, vocês também ouviram falar aqui com a professora Rafaela, com certeza ouviram falar ao decorrer do curso, sobre os cromossomos. Então, os genes estão separados em 23 cromossomos. Então, esses 3,2 bilhões estão extremamente condensados no cromossomo e a gente tem essa complexidade enorme. Mas, voltando aqui na bactéria, aqui eu tenho um exemplo mostrando para vocês 2.900.000, e isso aqui é uma notação. Cada tracinho colorido, isso aqui, é um gene, tá? E cada cor significa uma função, tá? Então, os genes ele tem funções estruturais, funções de defesa, funções de resistência antimicrobiana, funções metabólicas, funções de regulação, ou seja, todas as funções que a fisiologia da célula necessita, eles estão aqui. Então, graças ao sequenciamento, a gente consegue olhar para esses genes, ver as variações que tem nesses genes e estudá-los, entender. Hoje, por exemplo, terapia genética, a gente consegue identificar se a gente tem mutações nos genes chaves, por exemplo, algum gene para câncer de mama. Então, a gente pode ter alguma mutação que vai desenvolver o câncer de mama. Então, hoje, a gente consegue, vocês devem ter ouvido falar da Angelina Jolie, por exemplo, que ela tirou as glândulas mamárias porque ela tinha um gene que poderia vir a ter câncer de mama. Então, isso é uma realidade graças ao sequenciamento do genoma completo. E aí, quando o genoma começou lá, quando as primeiras máquinas de sequenciamento começaram lá em 2001, um pesquisador, né, um cientista chamado Moores, ele fez uma proposta e criou uma lei, a lei de Moores, que dizia que ele tem uma tentativa de predição de que nos próximos 15 anos o custo do sequenciamento do genoma, que era caríssimo, um genoma, ele custava em 2001 $100 milhões, e ele predizia que em 2015 custaria em torno de 1 milhão, certo? E aí, a predição, né, a predição dele foi dando muito certo, foi indo, aqui caiu um pouquinho, né? Só que ele não contava que o sequenciamento de última geração que vocês viram lá em 2007, através do Illumina, vocês ouviram lá na aula da Anali, o Illumina veio para revolucionar, e ele basicamente fez uma alta quantidade de sequência, muito rápido, muito barato, e ele quebrou toda a predição do Moore. Então, hoje o genoma ele foi caindo o preço, graças ao Illumina, né? E hoje, com $1.000, a gente consegue sequenciar o nosso genoma. Então, se hoje você for numa empresa nos Estados Unidos e pagar $1.000, você vai ter o seu genoma inteirinho. E se você pagar um pouco mais, você ainda consegue ter todas as mutações
possíveis de alterações, anomalias genéticas, que você pode passar para os seus filhos, todas as possibilidades de câncer, mutações que podem vir a desenvolver câncer, né? Você consegue dizer, e aí você ainda consegue ver qual medicamento é mais favorável para qualquer tipo de doença que você tenha. Por quê? Porque através dos genes metabólicos, a gente consegue ver o metaboloma da pessoa, né? Tudo que você metaboliza. Então, você consegue ver todos os fármacos que melhores funcionam, têm a função mais ativa, né? Funcionam melhor no seu organismo. Isso, hoje, já tem empresas especializadas que fazem isso. Então, graças ao sequenciamento, graças ao Illumina, aqui, em 2007, né? Vocês já viram como é que o Illumina funciona. Hoje a gente consegue ter esse acesso ao nosso próprio genoma num custo-benefício acessível, né? E aí, isso aqui é um banco de dados do National Center for Biotechnology nos Estados Unidos. É o principal banco de dados americano que armazena não só informações gênicas, genomas de humano, de tudo, de todos os organismos que tem na face da Terra, que foram sequenciados, a gente armazena aqui, mas ele também traz outras informações também, aminoácidos, proteínas, enfim. Mas praticamente todos os genomas sequenciados que o mundo inteiro sequencia, eles são depositados aqui. Hoje em dia não faz mais sentido, hoje em dia a gente não consegue publicar algum artigo relacionado ao genoma sem ter o número do depósito que a gente fez no GenBank. Então, basicamente, é obrigatório, é necessário para que a gente publique hoje. Então, só para vocês terem noção, isso aqui foi ano passado, ano 2019. Ano passado não teve por causa da pandemia, mas em 2019, quando eu dei essa disciplina, eu fiz o print aqui, colocando aqui nesse banco de dados, que é o Single Reads Archive, que são basicamente, aqui é tudo que você sequenciou e depositou. Você não fez nenhum tipo de tratamento, você não montou, você não alinhou, você não fez nada no genoma, você simplesmente sequenciou e depositou. Então, você fez um sequenciamento e disponibilizou a sequência para o mundo, para qualquer pessoa do mundo possa estudar e fazer o que ele quiser. Tornou-se de domínio público. Então, esse é o banco de dados do Single Reads Archive. Então, em 2019, a salmonella, né, um gênero bacteriano, gênero espécie bacteriana, vocês com certeza já ouviram falar, mesmo que não seja da área da microbiologia, já devem ter ouvido falar em salmonella, né, do impacto que ela tem na sociedade, do risco para a saúde pública que ela causa. E aí a salmonella, em 2019, ela tinha 235.046 genomas. Hoje, se eu entrar aqui no NCBI, vou fazer em tempo real para vocês já acompanharem isso. O NCBI é uma ferramenta para quem trabalha com genoma, basicamente essencial. Eu vou aumentar a tela para vocês conseguirem enxergar e vou entrar aqui no NCBI. Então aqui, se eu apertar o Single Reads Archive aqui, ó, SRA, tá? Aumentei a tela ainda mais. E digitar aqui salmonella, ele vai me falar quantos genomas estão depositados de salmonella. E olha só que interessante. 400.331. Ou seja, deixa eu ver se está para vocês verem. Aqui. Acho que já dá para a galera ver. 400.331 genomas. Ou seja, em apenas 2 anos, talvez menos de 2 anos, que a gente não está no final do ano, acho que foi no final do ano, a gente já duplicou a quantidade de sequências, isso para uma bactéria. Imagine o resto de genomas que envolve todas as outras espécies e tudo que é estudado no mundo. Então, a gente vê o quanto que está caminhando essa disponibilidade e qual a importância do sequenciamento, né, para a nossa sociedade e para a ciência. E aí, eu trago para vocês aqui uma coisa.
outra coisa que contribuiu muito com esse boom e com essa quantidade de sequências disponibilizadas é aqui a evolução e a oferta de sequenciadores, por exemplo. Aqui são todos do Illumina, né? São todas as versões do Illumina e ele tem versões e tem possibilidades e preços diferentes para tudo quanto é tipo de pesquisa, de ciência, de hospital, para todas as possibilidades, todas as necessidades, a gente tem uma máquina da Illumina para isso. Então, por exemplo, vai desde o MiniSeq até o HiSeq 10, que é a última geração que saiu, e aí a saída de dados que esse equipamento faz, ela vai desde 8 GB até 1.800 GB. Ah, Pedro, mas o que isso diferencia, né, de 1.000? Diferencia que é o seguinte, basicamente, um nucleotídeo, a gente sabe que os nucleotídeos, né, o DNA, ele é feito de base nitrogenada, então ele é feito de A, T, C, G, né, são os nucleotídeos, e quando a gente sequencia, a gente está exatamente interessado em saber essa sequência, as sequências de letrinhas A, T, C, G, que estão no nosso código genético. Só que para o computador, quando ele recebe essa informação de A, T, C, G, isso significa um caractere. E um caractere, basicamente, tem 1 byte, ocupa 1 byte do nosso computador. Obviamente, para você ter 1.000 caracteres, ele vai ocupar 1.000 bytes, 1 milhão de caracteres, 1 kbyte, né? Já ocupa 1 kbyte. E aí a gente vai indo, né? 1 milhão até 1 bilhão de caracteres, que é 1 gigabyte. Então, o genoma humano, por exemplo, que tem, quando eu falo que o genoma humano tem 3,2 bilhões de nucleotídeos, um genoma humano, ele gastaria de um computador, se eu pegasse um genoma humano inteiro e colocasse aqui no meu HD agora, ele ocuparia 3,2 bilhões, 3,2 gigabytes do meu HD, para vocês terem uma noção, um genoma humano, né? Um genoma de uma bactéria de 2,9 milhões, como eu mostrei para vocês no início, ele vai ocupar no meu computador 2,9 megabytes do meu sistema. Então, é isso exatamente que o poder computacional das máquinas está me falando. Ele me fala que ele me dá 8 gigabytes, ou seja, quantos genomas humanos, na teoria, tá? Isso envolve outras coisas, eu conseguiria gerar nessa máquina aqui, provavelmente nem 4, enquanto que nessa máquina aqui eu conseguiria sequenciar, né, várias vezes, muito mais vezes, o genoma humano. Então, isso aqui depende da necessidade, da quantidade de dados que a gente precisa. E, obviamente, o preço do equipamento também aumenta, né? Como a gente vê aqui, né? O custo por base, quanto mais ele tende a diminuir, então, quanto mais você... Aqui, ó, o custo por gigabyte, tá vendo? Quanto mais a gente sequencia, acaba que o custo por gigabyte ele vai diminuindo aqui. Então, no MiniSeq, ele é de 200 a 400 dólares por gigabyte, né? Enquanto que esse daqui ele acaba ficando mais barato, de 30 a 230. Mas, em compensação, o preço da máquina é muito maior, né? Obviamente, depende de qual a necessidade. Então, um laboratório de microbiologia não tem necessidade de ter um HiSeq para genoma humano. Ele pode muito bem, com 8 GB, ele consegue sequenciar várias bactérias. Depende do volume de trabalho. E aí aqui a gente tem outras tecnologias com outros preços, tem as vantagens e desvantagens de cada uma. Aqui na coluna a gente consegue ver, ó, baixo custo por gigabyte, uma tecnologia estável da Illumina, tá vendo? Aí a gente tem o Wire. Vocês provavelmente, eu não assisti a aula da Ana ali toda até o final, mas ela deve ter falado de todas as tecnologias, né? Deve ter falado do PacBio, inclusive tecnologias que já saíram de linha, que são extremamente caras e não tem mais condição de funcionar, já estão obsoletas, vamos dizer assim. Por exemplo, o 454, biosequenciamento, tanto é que não está nem na lista. E aí tem várias tecnologias, o Oxford, o PacBio, e o Ion Torrent e o HiSeq, cada uma tem suas vantagens, e aí eu vou complementar um pouquinho para você explicar qual é a vantagem de cada uma, né? O que cada uma faz e por que é bom ter mais de uma com tecnologias diferentes. Então, em algum momento aqui da apresentação, eu vou explicar para vocês. Mas, basicamente, o Illumina, vocês devem ter visto lá,
o Illumina faz uma grande quantidade de pequenas sequênciazinhas do genoma, de reads, que a gente chama de reads, né? Que aqui, por exemplo, ó, os reads vai de 50 a 150 BP, base pair. Então, cada read sequenciado no Illumina, ele gera uma sequência que varia entre 50 e 150. Então, é uma sequência bem pequenininha de nucleotídeos. Só que ele faz isso daqui milhões e milhões de vezes e várias cópias de cada sequência. Então, ele consegue fazer uma cobertura, que a gente vai ver mais para frente, bem ampla. Ele consegue fazer várias e várias cópias daquela pequena região. E assim ele vai fazendo o genoma inteiro e vai tendo várias vezes aquela pequena cópiazinha. Em compensação, outros sequenciamentos, eles fazem sequências bem grandes. Aqui, por exemplo, ó, o Oxford, o Nanopore, por exemplo, ele faz sequências maiores de que 200 mil pares de base, né? Então, ele vai sequenciando um atrás do outro até o final. E qual a diferença, por exemplo, desses dois aqui? O Illumina, como faz várias vezes uma pequena sequenciazinha, ele consegue estatisticamente corrigir o erro. Então, se ele faz, sei lá, 1 milhão de vezes a mesma cópia de 150, 1 milhão de vezes essa cópiazinha de 150 nucleotídeos, 150 letrinhas ATCG, por exemplo, se eu tiver um errinho ali no meio, esse erro vai passar perceptível, porque todas as outras, né, 999 mil, elas estão corretas. Em compensação aqui, eu faço apenas uma de 200, bem comprida. Então, se eu tenho um erro ali no meio, como é que eu vou saber que aquilo é um erro ou se foi uma mutação do meu genoma? Né? Eu não tenho como saber. O erro ele fica diluído aí no meio. Então, a grande vantagem de eu ter essas duas tecnologias é que eu consigo associá-las. E aí a gente vai ver por que a vantagem de eu associar duas sequências, uma que tem muito erro e outra que tem pouco erro, mas faz sequências bem pequenininhas. Basicamente isso. Então, hoje, ela deve ter mostrado para vocês o Nanopore. É um sequenciador de bolso. Olha só. Hoje, a gente consegue andar com um sequenciador de bolso, consegue sequenciar o genoma plugando em qualquer laptop, tendo os reagentes, então em qualquer laboratório. Então, a gente vai desde máquinas enormes, o HiSeq tem aqui, ela é enorme, ocupa uma mesa inteira, até um laptopzinho e uma fitinha e um aparelhinho que é menor do que um celular hoje em dia. E aí, em vista disso tudo, que eu estou falando de sequenciamento para vocês, a gente tem um grande problema, que é exatamente o que eu trago a solução da aula hoje. A solução é o seguinte, o problema primeiro, ele é o seguinte, a gente tem sequenciamento barato, máquinas acessíveis, máquinas extremamente eficientes, uma velocidade de sequenciamento tão enorme. Só para vocês terem uma noção, pessoal, o genoma humano ele foi feito em 94, no governo do Bill Clinton. E aí foi um consórcio, uma disputa bem grande entre as empresas americanas particulares, privadas, e o governo americano. Eles estavam na corrida pelo sequenciamento humano e eles queriam quem sequenciasse primeiro o genoma humano primeiro, obviamente ganhava o título, ganhava muito dinheiro envolvido e também o reconhecimento e o prestígio por ter feito o primeiro sequenciamento humano. E aí, obviamente, o governo americano ia ficar para trás, conseguiu vencer essa disputa com as empresas privadas americanas e sequenciou em 94 o genoma humano. E o genoma humano, para vocês terem uma ideia, ele foi feito numa tecnologia de primeira geração, de Sanger, né? Vocês devem ter visto na Anabi. O Sanger, ele faz no máximo, ele sequencia no máximo por corrida 1000 pares de base nitrogenada. Ó, isso, 1000 pares de nucleotídeos, na verdade, não base nitrogenada. 1000 nucleotídeos ele faz por sequenciamento. Agora imagina o genoma humano de 3,2 bilhões, eu tendo que fazer isso de 1000 em 1000. E tem mais, eu não posso fazer isso uma vez, porque ela vem com erros, eu tenho que fazer várias vezes isso. Então imagina a trabalheira que deu para os envolvidos, para os cientistas, os políticos, todos que estavam envolvidos, sequenciar o genoma humano. Então foram anos de corrida e até que o primeiro genoma tem sido feito. Hoje, em horas, eu faço o genoma humano e de milhões e trilhões de vírus em questões de segundos.
E o grande problema disso tudo, o que eu estou falando para vocês, é que a gente tem milhões e milhões de dados. A gente tem cientistas sequenciando vários genomas de vírus, de bactérias, sem nem mesmo estudar, só sequencia e deposita, sequencia e deposita. Então, hoje os bancos de dados estão inflados, estão superlotados de sequências e gerando dados e dados. E para quê? Para que a gente tem tanta informação? O que a gente faz com essa tanta informação? Exatamente porque essa tanta informação requer exatamente a bioinformática, requer montar, organizá-las e entender o que está por trás daquilo, quais as mutações que estão ali, qual a relação entre os micro-organismos, qual a relação genética, qual a evolução que eles estão tendo ali. E isso requer a bioinformática, requer montagem, requer anotação, requer tudo isso, certo? Bom, e aí, então, essa figura é exatamente para representar que a gente está mergulhado, a gente está se afogando em tanto dado, e aí hoje a gente precisa montar e entender tudo isso. Bom, então, por que a gente precisa de análise? A gente precisa exatamente traduzir o que está dentro de cada colônia dessa, da microbiologia tradicional, né, a transformar exatamente, consolidar, né, transformar a informação que está aqui da bactéria viva e enxergar o que o código genético dela traz e o que faz. Então, cada corzinha que a gente vê numa colônia, cada metabólito que ela usa, tudo o que acontece, a gente consegue enxergar e entender através do código genético. Toda a informação para que esse fenótipo aqui seja expresso está contido aqui nessa sequência de nucleotídeos. E aí, a consolidação de múltiplos métodos de trabalho no laboratório, então a gente consegue, através do genoma, fazer isso muito, muito rapidamente. Então, para a gente, por exemplo, entender a resistência antimicrobiana, a gente precisa ir lá, isolar a bactéria, fazer os testes de concentração em cada uma, né, fazer várias placas. E aí, hoje, com sequenciamento, a gente faz isso muito rápido. A gente faz desde a sorotipagem, faz a virulência todinha, faz o perfil de resistência, faz a subtipagem, ou seja, faz a relação entre as bactérias. Num único sequenciamento, a gente consegue fazer tudo graças à bioinformática. Então, a interpretação dos dados, a gente consegue fazer tudo isso no genoma. Obviamente, a gente precisa, né, do entendimento das ferramentas para que isso possa ser feito. Então, esse aqui é basicamente o fluxograma padrão que a gente chama de pipeline. É um fluxograma de análise que basicamente vai sequenciamento, a gente tem que fazer o controle de qualidade para ver se esse sequenciamento foi eficiente, foi eficaz, se está tudo certo, se eu posso confiar naqueles dados que estão ali, se realmente representam o genoma, se não teve erro. A gente tem que montar, porque o sequenciamento ele vem, vocês viram lá o Illumina, ele faz várias cópias, ele mistura tudo, está tudo misturado. A única informação que você tem ali é que aquela sequenciazinha pertence a tal micro-organismo, quando a gente monta a biblioteca. Fora isso, qual a região que ela está no início, está no meio, está no final, qual o gene que ela representa, isso tudo a gente precisa entender, precisa montar e interpretar isso. E isso vai, que a gente chama de montagem. Essa montagem, ela pode ou não ter uma referência, eu posso me basear numa referência de uma outra bactéria que é muito parecida, e aí eu posso me usar dessa referência de outro genoma. Para vocês terem uma ideia, depois que o genoma humano ele foi sequenciado em 94, ficou muito mais fácil entender tudo. Então, ele é referência até hoje para a montagem de genoma de qualquer pessoa que faça. A gente vai lá naquele genoma humano e vê, por exemplo, a mutação daquele momento ali, qual a mutação que está ocorrendo hoje, obviamente, certo? Porque a evolução é isso, a gente vai mutando, o nosso DNA vai mutando no nucleotídeo, e essa mutação ela pode ser boa ou ruim, aí depende do qual tipo de mutação e do que ela vai acarretar, qual a consequência que ela gera para a síntese de proteína, enfim, para aquilo que vocês viram da tradução, do controle da expressão gene, vocês viram na primeira aula. E depois que a gente monta, a gente tem que anotar
anotar assim, a gente colocou em ordem. Tá, mas e aí? O que essa ordem representa? Quais genes estão envolvidos? Quais não estão? E, por último, a gente pode comparar uma com a outra e falar, elas são iguais, elas são parecidas, elas são muito diferentes, elas estão envolvidas, a gente vai ver isso na próxima aula de tarde, elas estão envolvidas no mesmo surto, né? Elas, estava no alimento, agora está na pessoa, ou seja, foi daquele alimento que foi consumido. E eu espero que vocês tenham pelo menos dado uma olhada no artigo, e o artigo exatamente fala sobre isso, o uso do genoma completo para rastrear surto, né? O artigo é de um órgão de vigilância sanitária dos Estados Unidos, e lá eles mostram vários exemplos de surtos e de vários cenários que foi necessário, que foi usado o genoma completo para identificar e diferenciar essas bactérias. Então, o pipeline refere a uma série de ferramentas usadas para que a gente vá da sequência bruta, sequência crua, até uma resposta que a gente quer. Então, eu arriscaria dizer que próximo de 1 milhão de tanta ferramenta que tem hoje em dia. Se bobear, a gente já chega a pelo menos milhares e milhares de ferramentas que a gente tem nesse mundo aí da bioinformática. Vários tipos de ferramentas, vários níveis de compreensão de bioinformática, desde do programador até o usuário de internet, a gente tem várias alternativas. E aí, exatamente isso. O nível desse fluxograma e desse entendimento, dessa análise, ela vai desde softwares comerciais, que são pagos, mas, em compensação, esses softwares, eles funcionam como uma janela de Windows, que você clica o botão, você tem um tutorial, olha, para você analisar e montar o genoma, você clica aqui, depois clica aqui, arrasta para cá, arrasta para lá, e você consegue montar. Só que esses softwares são desenvolvidos por programadores, por empresas, e eles são caros. Então, para a gente ter hoje no computador, a gente tem que ter, né, tem que investir um certo valor, alto até, para poder ter um software desse, e esse software ele é amigável, vamos dizer assim, as coisas estão na tela, você vê, não é uma tela preta com um monte de letras e um monte de linhas de comando, que é um idioma computacional que a gente nem entende, né? Que a gente precisa entender esse idioma. Está tudo ali, como se fosse um Windows para clicar. A gente tem outros aqui, uma quantidade intermediária hoje de serviços de nuvem, ou seja, serviços na internet, e aí eu vou mostrar para vocês esses serviços que você vai na internet, manda a tua sequência e o servidor, a nuvem, né, o servidor, ele faz para você no outro computador e te devolve, te manda de volta. Então, às vezes, você manda um serviço e recebe até por e-mail, né? Então, a gente tem uma quantidade razoável e, obviamente, a grande maioria, que é de graça, são feitas por pesquisadores da área, são gratuitamente disponíveis por linhas de comando online. Então, a gente tem uma quantidade enorme, várias ferramentas, só que a grande dificuldade para nós usuários, né, o pessoal da biologia, da ciência, que só quer entender o que está por trás da sequência, eu não quero entender de algoritmo, não quero entender como é que funciona, eu só quero jogar uma sequência ali e montar ela para mim. E tem uma variedade ínfima de programas que são gratuitos, só que o grande problema é que eles requerem um estudo, requer entender a linguagem computacional, requer que a gente entenda a linha de comando para poder funcionar. E, às vezes, requerem também computadores sofisticados, mais potentes, para que eles possam ser executados. E aí, como é que a gente seleciona um fluxograma? Basicamente, a ferramenta ela vai depender, por exemplo, no caso aqui, eu, por exemplo, eu me considero um bioinformata iniciante. Meu conhecimento não é nem tão grande a nível do que os bioinformatas de formação, os cientistas da computação têm. O meu é um conhecimento de curioso que eu fui aprendendo por minha curiosidade, por alguns cursos que eu fiz. Então, eu posso dizer que eu sou um bioinformata iniciante. Mas se você não é um bioinformata, que é o grande caso da maioria das pessoas que estão iniciando nessa área ou que só querem
usar a bioinformática como ferramenta para responder para uma resposta do seu estudo, do genoma, o uso de linhas de comando vai ser um desafio muito grande para a gente, né? Então, a gente vai ter a necessidade de estudar ou de ter alguém que faça isso para a gente. E aí, a única coisa que a gente precisa é ter certeza de que aquele comando, aquela ferramenta vai me dar a saída, né, o resultado que eu preciso. Né? Então, por exemplo, se você precisa de um estudo filogenético, você vai precisar mapear, comparar com uma outra sequência, mapear uma outra sequência, você vai ter que fazer os SNPs e você vai precisar de 3 coisas aqui para você chegar na sua resposta final, certo? E a gente, por exemplo, aqui foi um exemplo que a gente viu no artigo e a gente vai ver mais para frente como é que funciona. Tá? E outra coisa que é extremamente importante a gente não pode confiar nos dados, a gente sempre tem que ter o controle de qualidade da sequência bruta para que a gente possa dar continuidade à análise. Do que adianta eu mandar para o sequenciamento e eu receber aquele dado e o sequenciamento foi horrível, foi todo ruim. Né? Eu vou estar continuando, vou ter um trabalho enorme, vou ter para chegar num resultado final que não é confiável, que é falso. Tá? Então, isso é extremamente importante. Hoje, os bancos de dados estão lotados de sequências e tem muita sequência ruim, muita coisa ruim lá. Então, se a gente chegar e pegar e não fizer controle de qualidade, a gente está jogando conhecimento fora, tá propagando conhecimento ruim. Então, isso é péssimo para a ciência, péssimo para a evolução da ciência. E aí, o primeiro passo, a primeira coisa desse pipeline todo aqui, eu vou falar cada um para vocês, tá? Do controle de qualidade. Então, a gente vai falar do controle de qualidade, vai falar da montagem, da anotação, e no final a gente vai falar da comparação. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é o controle básico da análise. Então, eu sequenciei um genoma. Eu recebi esse genoma no meu laboratório. Né? Eu mandei sequenciar uma empresa, sequenciei. Vamos lá, eu estou querendo estudar uma bactéria. Muito comum, por exemplo, aqui, vamos supor, pessoal, não sei se tem algum de vocês que trabalha com a parte de bioquímica bacteriana, que usa alguma levedura, alguma coisa para algum propósito metabólico, ou para produzir alguma lipase, alguma coisa assim. Isso é muito comum. Eu vejo muitas linhas de pesquisa aqui no programa com isso. Né? E aí você pode, se ele tem alguma cepa que, por exemplo, ela produz muita lipase, por exemplo. Isso é extremamente útil, né? Para algum propósito científico ou para algum propósito tecnológico, né? Uma levedura, por exemplo, que tem uma alta quantidade, que produz uma alta quantidade de lipase, e a gente pode usar essa lipase para propósitos de tecnologia de alimento, por exemplo. E isso é extremamente importante. E às vezes a gente quer sequenciar essa levedura, quer entender qual o mecanismo genético está envolvido para que ela produza tanta lipase, ou qual o tipo de metabólito, qual o tipo de matéria-prima ela mais eficiente para ela produzir mais lipase. E isso tudo, a informação está lá no código genético. Então, vamos supor que eu mande sequenciar essa levedura e queira montar o genoma e queira entender. Eu preciso montar, eu preciso fazer tudo. E o primeiro passo é a controle de qualidade. E, por exemplo, um programa que é gratuito e que é o mais usado no mundo é o FastQC, que é o Fast Quality Control. Tá? É uma ferramenta usada para análise básica de sequência de reads por isolado de uma corrida. Tá? E aí o FastQC, eu vou primeiro falar um panorama geral dele e depois eu vou tentar mostrar na prática um resultado vou gerar aqui no programa, vou tentar pelo menos mostrar para vocês como que ele funciona. Eu não sei, o programa hoje estava fora do ar, o site, na verdade, estava fora do ar, mas eu rodei ele ontem e eu tenho resultado aqui. Então, se eu não conseguir gerar o resultado, eu mostro para vocês. Então, aqui a gente tem, por exemplo, quando a gente submete a sequência, a primeira coisa, ele me dá algumas estatísticas. Ele fala qual a máquina que foi usada, né? Qual a quantidade de CG, qual o número total de sequências. E esse programa ele só funciona porque o sequenciador, hoje em dia, ele
cada nucleotídeo que ele sequencia, ele te dá um valor de qualidade. Obviamente, a gente não consegue entender esse valor vem em código por trás de cada sequência, cada adenina, cada AT, cada A, cada T, cada C, cada G, cada nucleotídeo vem com um valor de qualidade. E esse programa faz exatamente isso. Ele vai me mostrar o que está ruim e o que não está, e vai me falar, olha, você precisa usar ferramentas para poder melhorar a qualidade disso e só usar as sequências com qualidade alta para que você tenha um resultado confiável. Então, a primeira coisa que ele faz, ele me dá informações básicas, depois ele me dá a qualidade por sequência. Então, obviamente, aqui ó, eu tenho 3 zonas, a zona de sequências ruins, a zona de sequência intermediária e a zona com sequências boas. Então, eu tenho aqui um sequenciamento onde aqui é a posição do read, obviamente, cada sequencinha, cada read que foi sequenciado, ele tem uma posição, né? Então, na primeira posição dos reads, eu tenho essa faixa de qualidade. No segundo read, eu tenho isso. Então, ele vai indo, né, até o momento que ele me dá uma faixa da qualidade. Então, a gente vem aqui que eu tenho, por exemplo, reads de 145 a 149, vários dele com qualidade mais intermediária aqui. Eu tenho uma variação muito grande, o meu desvio padrão está muito grande. Já nessa sequência ruim aqui, eu tenho aqui uma quantidade enorme, né, de sequências de qualidade ruim. Então, é isso que a gente busca aqui, graças à interpretação do valor de qualidade. Então, a sequência, quando sai do sequenciador, ela sai com, basicamente, três informações. Ou ela é uma Q20, ou ela é uma Q30, ou ela é uma Q40. O que significa isso? Significa que o sequenciador ele te dá uma estatística. Ele te fala, se ela é uma Q30, por exemplo, significa que a porcentagem de bases que ele sequenciou, ela tem 1 em cada 1000 chance de estar incorreta, ou menos de estar incorreta. Então, uma Q30, 1 a cada 1000 tem a chance de estar incorreta, certo? Em compensação, a Q20, que é uma qualidade menor, 1 a cada 100 está incorreta. Obviamente, né, a proporção 1 a cada 100 é muito maior que 1 a cada 1000. E quando ela é uma Q40, que é o caso dessa daqui, ó, no alto, ó, Q40, 1 em cada 1 milhão de bases. Imagina, 1 em cada 1 milhão. É muito pouco chance de ter erro. Então, significa que é uma qualidade muito maior. Aqui a gente também tem o programa me dá o conteúdo CG. O conteúdo CG ele é extremamente interessante. Vocês viram que a ligação, né, a ponte de hidrogênio, a ligação das duas fitas, ela é feita, né, complementar. Então, o A sempre liga com o T com o A, ou o C sempre liga com o G e o C com o G, né? São complementares. E a CG, o conteúdo CG, ele é extremamente importante porque ela é uma ligação mais estável. Vocês lembram que tem uma ligação de três pontes de hidrogênio, é uma ligação mais sólida, e ele mede a estabilidade do DNA. E todo genoma, seja de bactéria ou de qualquer ser vivo, ele tem uma concentração de CG regular. Ele nem é muito alto nem muito baixo, ela é equilibrada, né? Inclusive, cada espécie tem a sua concentração, ela não varia muito em espécie. Então, se eu pegar o genoma de uma salmonela, por exemplo, ela tem uma variação de conteúdo CG diferente. De repente, o conteúdo CG dela, vamos supor, seja entre 70% e 75% do genoma. Se eu pegar uma E. coli, que é uma bactéria, uma enterobactéria muito parecida, a variação de CG dela vai ser, por exemplo, assim, 80 a 85, vamos supor. Sempre varia nisso. Então, a gente consegue hoje dizer que se é uma E. coli, se é uma listéria, se é uma salmonela, pela quantidade, pelo conteúdo de CG, para vocês verem quanto estável é. E aqui é exatamente isso. Existe um conteúdo CG padrão, que varia, tem uma curva padrão de CG. Obviamente, se essa curva, se a minha quantidade de CG foge dessa curva, igual aqui, ó, ele meio que acompanha a curva, tem um pico um pouco maior, né? Aqui o resultado vermelho é a contagem de CG por read, e aqui o azul é a distribuição teórica regular. Então, se eu tenho, vamos supor que eu tenho um pico vermelho aqui, ou um pico mais para cá, um pico mais para lá, isso me mostra
um pico inferior, por exemplo, isso me mostra um conteúdo de CG irregular, e isso me mostra problema de sequenciamento. Tá ok? O outro interessante aqui também é a proporção entre as bases. As bases são complementares, então, obviamente, eu tenho que ter proporções de A e T parecidas. Olha aqui para vocês verem aqui a posição dos reads, ó. Eu tenho aqui, ó, aqui o programa vai me falando o que está aprovado e o que não está, ó. Então, toda vez que ele me dá um xizinho, ele me mostra, olha, você tem um problema grave aqui. Ou ele me dá um alerta, uma exclamação, ou ele me dá que está ok. Então, aqui, esse conteúdo por base aqui, conteúdo de base, ele tem problema, ele está me avisando aqui. Por que tem problema? Porque o que acontece? A distribuição do A e T, que é o amarelo e o vermelho aqui, ela tem que ser próxima, porque o A pareia com o T. Se eu tiver muito T e pouco A, algum problema está errado, certo? Então, o gráfico de AT sempre tem que caminhar junto, e o gráfico de CG também tem que caminhar junto, proporcionalmente igual tá daqui para frente. Só que essa região aqui, ó, esse início do read, está vendo a posição do read? Posição 1 até a posição 99. Então, no início dele, até a posição 5 aqui, mais ou menos, o inicinho, eu tenho uma variação enorme. Então, isso está demonstrando uma instabilidade do início desse read. O read, eu não falei para vocês que a máquina sequencia vários reads. Então, vamos supor que eu tenho um read aqui, ó, de 100. Vamos supor que esse meu read, a máquina sequenciou vários reads de 100 nucleotídeos. De todos os meus reads, na posição de 1 até 4, eu tenho erros muito graves. Eu tenho proporções erradas de adenina e de AT e de CG. Isso aqui, o que isso aqui significa para mim? O que isso aqui está falando para mim? Significa que eu preciso cortar o início dos meus reads, início e final. Por quê? Todo o início e final de um sequenciamento, né, ele é problemático. Por quê? Porque a máquina está ajustando, o sinal dela está instável ainda, né? Às vezes a voltagem não está equilibrada, às vezes a reação está iniciando. Então, todo início, o read, ele tem muito problema. E eu corrijo isso aqui, na hora que eu estou montando o genoma, eu simplesmente falo, olha, eu quero que você trima até a quinta base de todos os reads. E aí eu vou resolver esse problema. Por quê? Porque aqui eu tenho problema. Aqui eu tenho o sequenciamento correto. Tá ok? Então é isso que o programa está me ajudando a dizer. A outra coisa que o programa fala é a inserção. A inserção. Por quê? Quando o Illumina sequencia, não sei se vocês lembram lá do sequenciamento, ele marca, né, na placa, a placa ele marca aquele sequenciamento numa posição. Então, quando eu jogo lá o meu DNA na minha placa, ele vai ter uma fitinha complementar que está lá no fundinho da placa. Vocês devem lembrar do vídeo, eu acho que ela mostrou o vídeo. Ele fica lá no fundo. Então, esse pedaço de genoma, quando eu sequencio o genoma, eu tenho que quebrar ele todo. Quando eu extraio, esse genoma, eu não pego 3,2, sei lá, 5 milhões, o genoma inteiro, e coloco ele no sequenciador. Não, eu fragmento ele em vários pedacinhos. E exatamente a biblioteca que está lá na placa no flow cell do sequenciador, ela me prende. E essa placa, o sequenciador, ele vai e volta. Ele faz o forward, que é a ida, e faz o reverse, que é a volta. E o forward e o reverse, eles estão próximos. Entre eles tem o adaptador que está sendo sequenciado, né? A sequência que eu grudei, não tem o PCR, lembra do primer? É mais ou menos como um primer. É como se o primer tivesse colado na placa, e aí o meu DNA cola ali, pareia, e fica fixo na placa, porque senão ele vai estar solto. E esse primerzinho, ele é sequenciado até o outro primer do lado. Então, eu tenho a distância do sequenciamento. Então, o Illumina, ele tem uma distância entre as sequências fixa, que ele vai me falar. E exatamente a máquina mede essa distância. Se essa distância estiver muito longa, significa que eu tenho falhas. Significa que eu sequenciei reads distantes um do outro, ou seja, errado. Eu estou sequenciando uma aqui, juntei com a outra,
E aí essa distância me mostra um problema no meu sequenciamento. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui, eu vim aqui, ó, a inserção variando aqui do lado esquerdo, ó, inserções ruins, tá vendo? Ela varia muito e eu tenho aqui até uma grande, eu tenho outra pequena. E aqui, por exemplo, eu tenho inserções boas, ó, onde a grande maioria dos meus reads, elas estão, né, com a distância correta. Então, esse aqui é um gráfico de distância bom e aqui é um gráfico ruim. Para vocês entenderem melhor essa questão de distância, é basicamente isso aqui, ó. Olha só, por exemplo, cada tracinho disso aqui é um read, sequenciamento. Aqui, ó, em cima, eu tenho um genoma de referência, tá? Eu tenho o genoma inteirinho sequenciado. Então, imagina que isso aqui seja o genoma humano sequenciado, do 1, da primeira até a última base, até o último nucleotídeo. A ordem certinha, todos os genes. Quando eu estou sequenciando um genoma novo de humano, eu peguei o genoma da pessoa e fragmentei ele todo. E aí eu coloquei as sequências, os primers, as sequências identificadas no início e no fim dele. Tá vendo? Então, esse distanciamento que vai ser sequenciado aqui, ele é conhecido, porque a máquina vai te falar, olha, eu tenho que ter uma distância aqui, por exemplo, dependendo da tecnologia ou da biblioteca que você faz, entre 330 e 430, que é entre um primer e o outro. A máquina registra isso para mim. Ou seja, se eu tenho distâncias muito... Se essas distâncias não são padronizadas para todo mundo, alguma coisa está errada. E é mais ou menos isso aqui que eu tô querendo mostrar para vocês. Ó. Os reads, várias cópias do mesmo read são feitas. Ó. Então, cada linha dessa daqui, ó, esse provavelmente é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, com alguns pequenos detalhes. Quando eu alinho todo mundo com a minha referência, eu vou cobrindo o genoma inteiro. Nós vamos falar sobre cobertura daqui a pouco, vocês vão entender isso melhor. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho aqui a cobertura. Eu tenho uma região de cobertura boa, onde essa região marcada aqui, ó, azulzinho alto, pico alto, essa região da minha referência foi bem coberta, ou seja, eu tenho várias cópias do meu genoma sequenciado que estão pareando com essa referência aqui. Então, eu tenho uma cobertura aqui, por exemplo, de 40 reads cobrindo isso aqui. 40 reads estão alinhados, me falando que é igual essa referência aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cobertura ruim, onde eu tenho apenas 5 reads, ó, apenas 5 reads estão me cobrindo essa região. Então, isso aqui é uma região que eu não posso confiar tanto, porque eu tenho poucos reads cobrindo ela. Poucos reads no meu genoma estão me falando que corresponde a essa região aqui na minha referência. A mesma coisa aqui, ó, referência genoma aqui. Como eu posso confiar que o meu genoma ele tem essa mesma sequência aqui da referência, ó, se eu só tenho um único read me falando isso? E se eu tiver um erro aqui no meio? Se eu tiver uma adenina no lugar da timina aqui no meio? Como é que eu vou saber isso? Se foi um erro e não uma mutação em relação a essa referência aqui. Então, o grande problema de você ter poucas cópias dos reads é exatamente isso. Por isso que quanto mais, 40 vezes é muito melhor que 5. Então, tem 40. Se nesses 40 aqui eu tiver 5 que estão com erro, os outros 35 estão bem. Então, eu confio nos 35 e ignoro aqueles 5 que estão com erro, que estão com aquela diferença do sequenciamento. Basicamente isso que funciona. Tá? Então, por exemplo, o Illumina e os sequenciamentos de próxima, de nova geração, eles fazem, tá vendo, 100 milhões ou mais reads por genoma sequenciado. Então, ele faz várias cópias desse genoma. E aí, cada localização do meu genoma, ele pode ter de 0, né, até centenas de reads cobrindo aquilo ali. Então, quanto mais eu tenho, melhor. E aí que vem a questão do sequenciamento, ó, da montagem do genoma, né? Se eu tenho todos esses reads, eu preciso colocar eles em ordem. Eu preciso ajeitar e alinhar eles para identificar qual o começo de onde começa esses reads. E aí, existem softwares que vão entender, vão interpretar
esses reads e vão colocar em ordem para mim. Então, de um read pequeno, por exemplo aqui, olha só, eu tenho aqui um genoma. Esse meu genoma foi fragmentado em vários tamanhos diferentes, cada um com uma cor, certo? E aí, vamos supor aqui nesse genoma, cada região aqui seja um gene. Então, tem um gene aqui, tem esse gene aqui, outro gene, vários genes aqui. Quando ele é sequenciado, esse gene, por exemplo, uma sequência pode estar toda nesse gene, outra pode estar um pedaço desse gene com o outro, outra pode estar só nesse gene, outra só nesse, outra tem um pedacinho aqui, outra ali, ou seja, o sequenciamento ele é todo aleatório e eu preciso colocar ele na ordem. Então, a partir do momento que eu interpreto e coloco eles na ordem, alinho todo mundo, eu vou conseguir chegar no meu genoma. Bom, mais ou menos o que está aparecendo aqui. E aí, os programas que eu vou mostrar para vocês, eles fazem exatamente isso, eles geram os contigs. Então, ele pega vários reads, colocam um do lado do outro e me fala, olha, você tem um contig de continuação. Então, esses reads aqui estão um atrás do outro até um tamanho tal. E isso gera um contig. A união de vários contigs, tá, vai me dar o meu genoma completo. Bom, basicamente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, basicamente, a montagem de novo, que é eu montar esse genoma a partir do novo, né, desses reads, por isso que ela chama de novo, é basicamente isso. Eu tenho um read aqui, que é um componente 1, eu tenho um read 2, componente aqui, e o read 3. A montagem de novo, os algoritmos matemáticos, eles exatamente fazem milhões de alinhamentos, bem rapidamente, e identificam exatamente o final e o começo. E aí ele consegue, através do alinhamento, ele consegue juntar esses componentes, ele sabe que o final desse daqui é o começo desse daqui, que o final desse aqui é o começo desse aqui, e consegue gerar um contig. É mais ou menos isso aqui, ó, o final de um gene, aqui, por exemplo, olha só, aqui tem um exemplo, ó. O final de um gene está no início do outro, e aí eu consigo gerar um contig fazendo os dois genes ficarem juntos. É mais ou menos isso que acontece aqui. Como eu tenho vários componentes e várias cópias do mesmo componente, né? Ainda bem que o Illumina faz isso, centenas e milhares de cópias desse componente, eu consigo alinhar todo mundo. Eu vou alinhando, vou testando, o algoritmo vai testando e vai alinhando até que ele consegue predizer, olha só, muito provavelmente esse componente, o componente 2, ele vai inserir entre 1 e o 3. Aqui. Ele vai entrar exatamente aqui. E aí eu gero um contig. Esse contig, ele pode ter... Vamos supor que o meu genoma, ele tenha 5 milhões, tá? 5 milhões de nucleotídeos, o genoma da minha bactéria. O contig, ele vai ser a união daqueles reads de 150, por exemplo. Vamos supor que o meu Illumina faça reads de 150 e o meu genoma tenha 5 milhões. A união de vários fragmentos de 150 tem que me gerar um contig o mais próximo possível dos 5 milhões. Então, numa situação hipotética impossível, se eu unisse os meus reads aqui e gerasse um contig de 5 milhões, o que eu gerei? Eu acabei de sequenciar o meu genoma inteiro da bactéria na ordem correta, porque o contig, ele exatamente sabe a ordem dos reads. Então, obviamente, é impossível a gente sequenciar o genoma todo na ordem correta, unir, através da montagem de novo, unir todos esses reads e fazer um contig único, um único contig de 5 milhões de nucleotídeos, que seria o genoma inteiro. Então, ainda assim, mesmo montando, a gente tem vários contigs. A gente pode ter contigs de 300 mil, contigs de 500 mil, contigs... Mas, dificilmente, eu vou ter um contig de 1 milhão, de 2 milhões, e impossível eu vou ter um contig de 5 milhões. Então, o melhor sequenciamento, a gente vai falar para vocês na qualidade, eu vou mostrar para vocês, mas já adiantando, isso quer dizer o seguinte, que quanto maior contig, quanto mais contigs grandes eu tenho, melhor
é o meu sequenciamento mais correto é aquele genoma, certo? Já dá para a gente ter uma noção que quanto mais contigs grandes eu tenho, melhor o sequenciamento. E aí depois a gente vai entender como é que mais ou menos isso funciona. Deixa eu mostrar para vocês, que eu fiquei de mostrar, eu acabei me empolgando e esqueci aqui de mostrar para vocês, na prática, deixa eu ver se está aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Aqui é o Quast. Deixa eu abrir aqui o Galaxy. Deixa eu abrir aqui pelo... Aqui. Aqui. Isso aqui é uma plataforma de bioinformática onde eu tenho várias ferramentas de bioinformática e eu submeto meus dados, as minhas sequências, e ela joga num servidor, esse servidor faz a programação na bioinformática e me devolve o resultado, certo? Então, por exemplo, aqui, vamos supor aqui, ó, que eu queira submeter um dado. Então, eu vim aqui aqui na minha pasta, ó, eu tenho uma pasta aqui, ó, que eu preparei a aula. Então, eu tenho um genoma aqui. Ó, tem aqui, ó, esses 2 genomas aqui que eu vou selecionar e vou dar o upload. Então, é como se eu estivesse dando upload de qualquer arquivo. Ele vai ser baixado para o meu histórico aqui. Eu tenho um limite de dados que eu posso usar, que eu posso baixar. E a partir dessas sequências, quando estão lá no servidor, eu posso dar os comandos que eu quero. Então, por exemplo, eu vou simular aqui, pelo menos mostrando para vocês, eu vou simular aqui uma sequência que eu baixei, aqui, o sequenciador. Olha aqui para vocês verem. Eu vou abrir para vocês verem uma coisa aqui interessante. Tá vendo aqui que eu tenho 2 sequências? Deixa eu dar o zoom aqui para vocês enxergarem. Olha só aqui. Eu tenho aqui, ó, 2 sequências. Eu tenho desse meu genoma chamado de SRR44634, eu tenho 2 sequências. E por que esse arquivo do sequenciamento, esse genoma dessa bactéria, ela tem 2 sequências? Exatamente foi o que eu falei. O sequenciador, ele faz a ida e a volta. Ele faz o forward e o reverse. Certo? Então, por isso que eu tenho 2 arquivos. Um arquivo é o forward e o outro é o reverse. E, antes de fazer qualquer análise, eu tenho que ver a qualidade dele. Então, se eu clicar aqui para ver, vamos supor que eu queira ver esse arquivo. Olha que interessante. Eu tenho aqui o read. Olha só. Cada readzinho, ó, read 1. Ó, read 1. 1 de 2, o forward, e o 2 de 2. Vem aqui, ó. 1 de 2 e 2 de 2. E aqui, o que esse read me fala? Ele me dá toda a sequência, ó. Olha lá. Me dá toda a sequência. Só um minutinho que eu... Tá. Ele me dá a sequência, tá? E, além disso, ao final, ele me dá isso aqui, essa informação, A, B, C. O que é isso? O que é esse tanto de letra aqui? Isso aqui nada mais é do que os parâmetros de qualidade. Cada nucleotídeo ele tem uma letrinha, e essa letra representa um parâmetro de qualidade. E outras informações aqui também. Então, eu não consigo ler isso daqui, eu sei qual é a letra, mas a qualidade que está por trás disso aqui, quem vai me informar e colocar no gráfico é aquele programa que eu mostrei para vocês, o FastQC. Tá ok? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e pedir para... pedir para ver a qualidade. Eu tenho aqui, ó, FastQ Quality Control. Vou clicar aqui e vou clicar no... Deixa eu achar ele aqui. FastQC, aqui o programa aqui, ó. Acabei de clicar no FastQC, que é aquele programa que eu mostrei para vocês a imagem. Ele já vem aqui
e me mostra os reads. Ó, ele já entendeu que no meu servidor tem esses 2 reads. E aí ele me pergunta se eu quero rodar. Obviamente, ele me dá todas as informações, pergunta algumas opções. Todo programa tem as opções, mas normalmente, se você rodar no básico, ele funciona muito bem, né? Mexer nessas configurações é quem tem um entendimento maior ou requer alguma configuração. Se eu executar aqui, um erro aqui. Bom, não vou conseguir. Bom, ainda bem que eu já rodei. Mas se eu clicando aqui, ó, ele vai rodar para mim e vai me dar o resultado. Ele vai apresentar o resultado aqui para mim. E aí, deixa eu mostrar para vocês o resultado. Acho que eu tenho ele aqui. Assim. Aqui, eu rodei ele aqui, ó, no outro navegador. Ó, deixa eu ver se... Aqui, tá vendo? Ele vai rodar e vai colocar o resultado aqui para mim, ó. Fast QC Ondeira 12, tá vendo? Aqui, exatamente aquela imagem que eu mostrei para vocês, ó. Então, essa sequência que eu coloquei, ó, o nome do arquivo, qual foi o Illumina que ele usou, quais as qualidades, aqui ele me mostra, lá, todos aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, tá vendo? Entre alguns outros. Então, nessa plataforma, a gente consegue ver a qualidade e consegue rodar outras montagens, enfim. Eu tentei rodar o Spades, que é um programa de montagem, que é o que eu estou falando para vocês, que é fazer os contigs, só que o programa está fora do ar, que ele está me avisando aqui em cima. Ele está fora por 4 horas para manutenção. Então, assim, como eu estava falando para vocês da questão do nível de informática, o problema de depender de plataforma e depender de programas é isso. Quando a gente roda no nosso computador, quando a gente tem a nossa linha de comando, a gente não depende de nada, só depende de você dar o comando e do computador estar funcionando, certo? Então, isso aqui é uma das coisas que eventualmente podem acontecer e prejudicar a nossa análise quando está usando. Mas, em compensação, é muito mais amigável, muito mais fácil de entender. Você simplesmente coloca a sua sequência que você quer trabalhar aqui do lado direito, carrega aqui no upload e você escolhe a ferramenta que você quer usar. Tem ferramentas de várias, tem ferramentas de tudo. Tem de montagem, tem de qualidade, tem de filogenia, tem de anotação, tem de mapeamento, tem de mutação, identificar as variações do genoma, esse variant calling aqui. Enfim, tem uma série de ferramentas que vocês podem usar. Deixa eu voltar aqui no meu PowerPoint. Tá. E aí, em relação à qualidade, eu estava falando para vocês do Contig, e além disso, ainda tem uma segunda vantagem de montar o de novo, através da de novo, é que a gente ainda consegue montar os scaffolds. Scaffolds, basicamente, a tradução seria andaime, que é tipo assim, é uma continuidade, né? Seria a continuação dos meus contigs. Então, eu tenho aqui os meus reads, esses reads, eles geram os contigs. Então, o programa ele vai unindo esses reads até o momento que ele não consegue dar continuidade ao contig. Ou por uma falta de um read, ou por um gap, às vezes a cobertura parou ali, teve alguma falha, eu não vou dar continuidade a esse contig. Então, esse contig ele é encerrado. Mas, ainda assim, eu consigo identificar quando contigs, eles vão um atrás do outro, eles dão continuidade, eu ainda consigo, através desses pares de reads aqui. O que significa? O programa, ele consegue identificar pares de reads. Você lembra que eu mostrei para vocês aqui dessa distância? Então, o programa, ele consegue ver que eu tenho um par aqui e o outro aqui. E eles são irmãos, são mate. Então, se esses pares são irmãos, um está aqui, o outro está aqui, significa que eles estão próximos. Então, esse contig aqui,
muito provavelmente ele tem continuidade com esse contigo aqui. E aí, eu unindo esse com esse aqui, eu consigo gerar um scaffold, um andaime, uma continuidade, ou seja, um contigo muito maior. E nisso eu vou fazendo o máximo possível, até que eu chegue no maior scaffold possível. Se eu conseguir chegar nos 5 milhões, que é aquele meu genoma que eu dei a hipótese para vocês, de 5 milhões, perfeito, meu sequenciamento está feito. Eu tenho do primeiro até o último na ordem correta. Então, eu só preciso anotar e identificar quais genes que estão aqui presentes e quais as variações, enfim, o que eu queira fazer. Mas, de fato, isso basicamente é impossível com a tecnologia que a gente tem hoje. Basicamente, no futuro, a gente vai colocar na máquina e vai sair o genoma certinho, tudo feito, tudo bonitinho. A gente vai caminhar para isso muito provavelmente. Mas, hoje em dia, a gente não consegue fazer o genoma inteiro. A gente vai fazer o máximo de scaffold possível, o máximo de continuidade, para que a gente possa, no final, chegar no genoma completo, certo? E o sequenciamento humano, que eu falei para vocês, eles foram fazendo isso daqui, só que eles foram fazendo de 1000 em 1000. Imagina a dificuldade que deu para poder chegar no genoma certinho, fazer todos os cromossomos, todos os 23 pares de cromossomos. Mais obviamente, o sexual também. E aí, dentro dessa limitação, pessoal, que a gente tem, de ainda não conseguir fazer o genoma inteiro, mas sim fazer o máximo de contigs de scaffold maiores possíveis, a gente tem isso daqui, ó. A gente tem reads pequenos, que saem do sequenciamento, ó, de 150. Esses reads vão gerar long reads, eles geram contigs, tá? Essa ambiguidade, essa presença de pares, de mates, no final e no início, eu consigo predizer contigs maiores. Só que o que acontece? Aí que vem a grande sacada. Como é que eu tenho genomas hoje de bactérias de referência? Como é que eu crio um genoma de referência? O que é um genoma de referência? Genoma de referência é aquele genoma completo que eu tenho desde a primeira até a última. Foi aquilo que eu falei para vocês, que seria o ideal que um sequenciador me desse isso pronto. Só que não dá. Então, qual é a alternativa para que eu consiga entender e montar e fazer um genoma completo da minha bactéria? A minha alternativa é associar duas tecnologias, foi aquilo que eu falei para vocês. Quando eu pego uma sequência, uma tecnologia tipo Illumina, que faz várias cópias de reads pequenos, numa frequência e numa quantidade muito grande, e eu pego um nanopore que faz sequenciamentos longos, enormes, de 200 mil, mas que eu tenho erros ali, e quando eu alinho todo mundo igual está aqui, ó, eu faço uma montagem híbrida, uma montagem de união de duas tecnologias. Ou seja, eu posso criar os meus reads, eu posso alinhar todo mundo, eu posso alinhar o meu read que saiu do Illumina, eu alinho ele com o meu contig, criado por ele mesmo, e eu ainda junto o meu sequenciador maior, que é aquele genoma enorme aqui, ó. Quando eu alinho todo mundo, eu consigo predizer eu consigo identificar a ordem correta. Por exemplo, vamos supor que um read não cobriu uma região aqui, né? E eu vou ter mais variedades para me basear. Vamos supor que eu tenha um exemplo aqui, ó. Eu tive aqui no nanopore, então eu tenho uma mutação aqui, ó. Aqui é o exemplo perfeito, ó. Eu alinhei 2 nanopores e eu tenho um erro aqui, ó. Eu tenho uma divergência. Aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um T. Bom, se eles estão alinhados e são iguais, isso aqui era para ser igual, certo? Só que o que acontece? Quando eu associo o alinhamento com os meus contigs, eu tenho mais possibilidades de enxergar nessa regiãozinha aqui, ó, nesse alinhamento, que está tudo certinho. Então eu consigo ver, não, peraí, se aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um A, pô, aqui eu tenho um T, não, isso aqui é um erro desse sequenciamento aqui. Então, provavelmente, é 3:1. Então, isso aqui realmente é um A. E aí eu vou anotando, até que eu chegue no meu genoma final correto. Tudo certinho. Porque é basicamente estatística, é basicamente porcentagens de sequência. Se eu tenho 3 genomas me falando uma informação, e eu tenho um genoma me falando que não é, pô, eu vou acreditar nos 3, né? É regra de proporção isso aí. Bom, e aí,
Ao final da minha montagem, assim como eu tenho que ver a qualidade do meu read, do meu sequenciamento, né, antes de começar a trabalhar, eu tenho que ver a qualidade da minha montagem, do meu assemble, dos meus contigs, identificar essa qualidade para que eu possa passar adiante, né, para que eu possa fazer uma filogenia, para que eu possa procurar um gene de resistência, um gene de virulência, ou seja, qualquer coisa que eu venha fazer, eu preciso garantir que eu tenha qualidade nesse meu contigo. E qual é o principal parâmetro de qualidade? É lógico que envolve outros, mas qual é o principal parâmetro de qualidade que eu tenho hoje e que eu já falei para vocês lá, já falei no início, de montagem de genomas? É exatamente a quantidade de contigs grandes que eu tenho nesse meu genoma, nessa minha montagem. E essa quantidade de genomas grandes, de contigs grandes, perdão, ela é conhecida como N50, N50. O que significa? Bom, só para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, o número de contigs feitas a partir de genomas brutos, na montagem de sequências brutas do Illumina, ela é boa, por exemplo, em E. coli, quando ela é menor do que 200, em Salmonella menor que 100, em Listeria menor do que 30. Por quê? Foi o que eu falei para vocês, muitos contigs é ruim, poucos contigs grandes é bom, porque um contig é uma continuidade, então eu já sei que ali está na ordem, eu não preciso me preocupar, certo? Os reads estão todos embaralhados, eu não sei o que é o que, mas o contig eu sei que está um atrás do outro, está na ordem certa. Então, se eu tenho poucos grandes, é muito melhor do que eu ter pequenos com muita quantidade de pequeno contig, certo? Isso é óbvio, muita quantidade de pequeno contig eu tenho read praticamente, isso é muito ruim, tá? Eu tenho muita quebra de gene, tenho informações perdidas ali no meio. Então, isso me leva ao N50. Então, esses programas que você submete os seus contigs, ele me dá, a principal estatística é o N50. Ele é calculado pelo resumo do tamanho dos maiores contigs até chegar a 50% do total dos contigs combinados. Vou explicar para vocês o que significa. Ele é bom quando você tem mais do que 200 pares de base, 200 mil pares de base. Então, olha só esse exemplo aqui. Se eu tenho um genoma de uma bactéria de 3 milhões de nucleotídeos, de pares de base, nucleotídeos, tá? Esses 3 milhões é a soma dos meus contigs, certo? Esses 3 milhões é determinado pela soma dos meus contigs, certo? É a cobertura do genoma todo. Então, vamos supor aqui que eu tenho um contig de 750 mil, outro de 500, outro de 250. A soma deles todos tem que me dar 3 milhões, que é o meu genoma da bactéria, certo? Quando eu vou somando esses contigs, a metade do somatório deles, né, a metade, então se eu tenho 100 contigs e somei 50, se o somatório desses 50 contigs for alta, o valor desses 50 primeiros, de 100, ele me dá o valor do N50. Então, olha esse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contigs. Eu atingi metade do meu genoma com apenas 1, 2, 3 contigs e meios, basicamente. Ou seja, eu atingi 1,5 milhões dos 3 milhões com 3 contigs apenas. Isso é muito bom. Isso significa o quê? Que esses contigs são grandes, são enormes. Eu tenho de 750, de 500, ou de 300 mil. Vamos supor que eu tenho vários contigs pequenininhos. Eu ia demorar muito para chegar nesses 1,5 milhão aqui, que é a metade dos 3 milhões. Eu ia ter vários... Vamos supor que eu tenho vários assim, vários contigs assim. Olha a quantidade de contig que eu ia ter que eu ia ter que ter para somar 1,5 milhões. Então, meu N50 ia dar enorme. A quantidade de contigs para chegar em 50% seria muito grande. E isso é muito ruim. Então, basicamente, o N50 é a melhor estatística que me dá para que eu tenha certeza que a minha montagem foi boa e ela é de confiança. Tá? Então, aqui é o Quash, é um programa
que também tem um site na internet, você simplesmente submete a sua sequência e ele te dá esse resultado aqui. Então, o que ele fala? Ele te fala qual o montador que você usou, ele fala o alinhamento, né, com o genoma de referência, por exemplo, e aí, perdão, ele me dá o meu N50. Então, olha aqui. O meu N50, nesse caso aqui, desse genoma, ele foi de, aqui, ó, 29.000, tá? 29.900 é o meu N50. E se a gente parar para pensar que, vamos supor que seja um genoma de salmonela, né? Para um genoma de salmonela, um genoma bom, eu tenho que ter um N50 de mais de 200.000. Então, esse N50 aqui de 29.900, ele não é uma qualidade boa, né? Olha aqui o tamanho total do meu genoma aqui. Tá vendo? 7.600.000, então muito provavelmente é uma bactéria. Sendo que o meu maior contig foi 29.950. Pô, aqui eu tenho um exemplo de um contig de 750.000. Isso sim é legal. Agora, o meu maior contig foi 29.000. Então, aqui eu tenho um exemplo de um sequenciamento ruim. Aqui no site, funciona mais ou menos assim, ó. Ó, eu venho aqui. Ó, eu venho aqui no Quast. Quast se eu colocar no Google aqui, por exemplo, ó, deixa eu abrir uma aba nova aqui. Se eu colocar aqui no Google mesmo, escrever Quast, ó, Quast, Evaluate Genome, se eu escrever Quast Genome, por exemplo, ele já vai me dar aqui, ó, Quast, Quality Assessment Tool. Eu clicando aqui, eu vou cair nesse site. E aí ele fala aqui, ó, prezado usuário, nosso website moveu para cá. Então, se eu clicar aqui e pedir uma aba nova, eu vou cair aqui no site do Quast. E aí eu venho aqui e seleciono o Quast, ó, tem outras ferramentas. Olha a volta que tem que dar para chegar lá. E aí eu clico aqui, ó, Quast Web Interface. Tá aqui, interface da web. Abrir. A internet hoje está ajudando muito. Deixa eu ver se eu tenho. Abriu. Olha só. Aí aqui eu tenho, ó, uma aba que eu venho aqui, seleciono meu genoma, aqui eu tenho aqui, ó, SR, papapá, que eu baixei. E vou dar Open. E aí tem algumas opções, aqui ele pergunta se quer que faz scaffold, vou marcar que eu quero scaffold. Se eu colocar um genoma de referência, né, um genoma já sequenciado, e colocar, ele inclusive acha os genes para mim. Então é uma forma de anotação, ele me fala quantos genes tem, quais genes estão completos, ele já me vê a qualidade em cima disso. Tá? E aí eu chamo aqui, só para eu saber, vou botar aqui de teste, e vou mandar avaliar. Vamos ver o que acontece. Aqui, ó, tá? Aí aqui tá aqui, ó, reports, em progresso. Quando terminar, não demora muito, quando terminar, ele vai abrir exatamente uma página igual essa daqui que eu coloquei para vocês. Deve ser um pouco rápido, daqui a pouco a gente volta e vai aparecer aqui. Esse Quast também, ele tem aqui naquele programa, ele tem aqui no Galaxy, ó. Aqui, se vocês olharem aqui, ó, vocês podem vir na aba Montagem. Provavelmente ele está aqui, se não me engano. Aqui o Quast aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela. Ó. Olha o Quast aqui. Quast Genoma Single Quality. A diferença é que você vai colocar aqui os seus genomas aqui na pasta e vai vir aqui, vai deixar no padrão mesmo, vem aqui e executa. Ao final, ele vai te dar um resultado. Vou ver se já terminou. Não, ainda não foi. Outra coisa que você pode fazer também, você não precisa ficar aqui esperando. Você pode vir aqui, colocar seu e-mail e sair da página. Daqui a um tempo, quando terminar esse resultado aqui, você vai receber por e-mail.
Então, é uma forma... Aqui, ficou pronto, ó. Vou clicar aqui para vocês verem. É bem rapidinho. Olha só. Aqui, ó, esse meu genoma. Olha a diferença desse meu genoma. Ele falou que o meu contig maior tem 300, é uma salmonela também, tá? É uma salmonela também. Ele já me dá aqui, ó, a cor, a estatística aqui, ó. Então, quanto mais azul, melhor. Então, tá dentro do azul, tá bom? Fala o tamanho total. Deixa eu aumentar o report aqui para a gente achar o N50. Aqui o meu N50 aqui, ó. 96 mil. No entanto, não é um N50 tão bom, certo? O N50 bom para salmonela, a gente viu aqui na nossa aula, que é, só confirmando, ó, um N50, assim, para bactéria de forma geral, ele tem que ser maior do que 200 mil. Então, esse genoma que eu coloquei aqui, ele não me gerou, não tem, essa montagem desse genoma, ela não me deu um N50 muito bom. Então, eu tenho que ficar alerta, eu tenho que tentar montar novamente, tentar ver, ou até mesmo ressequenciar, ou trabalhar na qualidade dos reads, trimar, excluir os reads de qualidade ruim, para que eu tenha uma montagem melhor e que eu tenha um N50 maior do que 200 mil e que eu tenha confiabilidade para analisar essa bactéria aqui. Tá ok? 44. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Já é o próximo. Tá. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu dividi em 2 aulas. Essa foi a primeira aula. Eu prometi ela até meio-dia. Mas eu acho que tá bom, 11h44. A gente tem 15 minutinhos para a gente poder discutir alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade. Ah, Pedro, eu não entendi isso daqui, não entendi aquilo. Pode perguntar. Não precisa nem ser dúvida, pode ser curiosidade. Ah, eu ouvi falar disso aqui, me explica. Qualquer coisa, só para a gente ter um canal de comunicação aqui, que eu posso esclarecer para vocês. Resumindo aqui, de hoje, a gente viu a primeira parte da aula, que é o quê? A geração de dados. A bactéria foi isolada, né? O genoma foi sequenciado aqui. Esse sequenciamento me gerou... É só o resumo final da aula, tá? A conclusão final que a gente viu aqui. Né? Uma bactéria, quando é isolada, o seu genoma é extraído, ele é sequenciado. E esse sequenciamento, ele pode ser longo, pode ser read longo, só que o problema de ser longo é que ele tem mais erros, ou ele pode ser curto, ele vai ter erros, só que como eu tenho várias cópias desse curto, isso eu estou tentando resumir para vocês o mais importante da aula hoje. Como ele tem várias cópiazinhas desse curto, dessa sequenciazinha curta, se eu tenho 1000 cópias e eu tenho erro, eu tenho 100 apresentando problema e 900 falando que é um A e 100 falando que é um T naquela posição da base, eu tenho uma porcentagem muito maior. Então, eu vou confiar nos 900 e vou considerar que aqueles 100 são erros de sequenciamento. Isso porque eu tive várias cópias no meio. Se eu tenho uma única cópia longa e eu tenho um erro ali, eu não sei se aquilo é certo ou errado. Quando eu associo as duas tecnologias, várias cópiazinhas do pequeno junto com uma cópia do longo e alinho todo mundo, o que acontece? O longo vai me dizer alguns momentos que eu tenho falha do read. Às vezes eu tenho uma cobertura baixa, eu tenho, sei lá, o sequenciamento deu um pico de energia, ou realmente o genoma foi deletado da bactéria, né? A bactéria deletou aquilo ali. Eu tenho um read faltando ali. E aí, esse meu long vai me dar alguma informação daquela região ali que está faltando. E aí, complementando as duas, eu consigo sequenciar o genoma inteiro. Eu consigo fechar esse genoma de todas as informações do 1 até o último. Certo? Para isso, eu preciso ter a montagem de novo, né, que a gente chama de montagem nova, vem do novo. De novo, ela vem do início do novo, por isso que ela é chamada de novo. Existem montagens mapeando com a referência. Né? Quando eu mapeio com a referência, eu vou pegar esses reads, vou alinhar eles todos com a referência e um genoma de referência que já está montado,
e aí eu consigo montar. Só que o grande problema é, quando a gente monta com a referência, é que a gente pode perder alguns reads se a gente tiver um gene novo. Como é que a gente vai montar com a referência? A referência é aquilo ali, né? É uma bactéria que foi sequenciada há um tempo atrás. Se hoje eu usar essa bactéria de referência para montar um genoma novo, e se essa minha bactéria que eu estou sequenciando ganhou um gene, ou ganhou uma mutação, alguma coisa, ganhou um gene inteiro ao longo dos anos? Esse read não vai alinhar com essa referência, e aí eu vou perder uma informação importante. Por isso que eu sempre tenho que ter os meus contigs, eu tenho que sempre associar o de novo com o mapeamento, eu tenho que sempre associar tudo para que eu consiga ter o máximo de informação possível, tá? E aí toda essa montagem, eu falei para vocês que obrigatoriamente tem que ser depositado nos bancos de dados. Hoje a gente não publica sem esteja depositado. Então, basicamente, foi o que eu trouxe para vocês nesse primeiro momento. De tarde, acho que eu marquei 1 hora, então tem aí 1 hora de intervalo para a gente almoçar, descansar. A gente vai... Desculpa, pode falar. Marcou de 1 às 15 e de 15h30 às 17 é a discussão do artigo. Tá. Provavelmente eu não vou às 17, pode ficar tranquilo. A gente volta 1, eu vou até 3h30, 4 horas no máximo, porque o artigo está junto com a segunda aula, tá? Porque tem tudo a ver. Tranquilo. Tá bom? Então eu vou acabar bem mais cedo. Podem. Desculpa de novo, Pedro. Só para avisar, a professora está separando o artigo para a prova de amanhã. Quando acabar a aula do Pedro, ele deve mandar, eu vou enviar para cada um o artigo e às 10 horas da manhã começa a prova final. A professora vai explicar tudinho, às 10 horas também vou marcar tudo aqui no Teams, tá bom? Beleza. Até eu fiquei na dúvida, Rafael, o artigo da prova é diferente dos que foram dados, é isso? Sim, é diferente dos que foram dados, isso. Ah, beleza. Mas aí é isso. Então agora a gente vai ver na próxima aula a parte de genoma de referência, a parte de genotipagem, né? O core genoma, o genoma acessório, o pangenoma, algumas coisas vocês já até viram, por exemplo, o RNA ribossomal, né? O genoma, o MLST, que vocês viram o MLST, vocês viram o ribotyping, que é o RNA ribossomal sendo sequenciado para genotipar a bactéria. E aí a gente vai ver isso, a gente vai ver a questão dos alelos e a questão da filogenia para identificar as bactérias. Quem é mais próximo de quem é igual, quem é diferente, qual o nível de evolução, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então agora, só para a gente fechar, quem quiser, por favor, fique à vontade, sinta-se à vontade, não precisa ter vergonha, só a gente está aqui para aprender. Pode abrir o canal, pode perguntar qualquer coisa, alguma curiosidade, alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida das outras aulas, de repente eu consigo ajudar também, tá bom? Se não, a gente já encerra por agora. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pode comentar também, não precisa ser dúvida, não. Acho que não, né? Bom dia, professor. Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Tudo jóia? Para mim é tudo novo, né? Mas eu tenho assim na verdade não é uma dúvida, né? Mas uma curiosidade. Perfeito. Se o senhor pudesse me indicar, né? Por exemplo, eu gostaria de aprofundar mais o conhecimento em relação ao assunto. Aonde eu posso buscar isso aí mesmo na universidade, aí no Fundão, que eu sou aluno externo e sou da Rural. Ah, bacana. Legal, Rodrigo. Tu provavelmente vai precisar para o seu projeto? Isso, provavelmente sim. Ah, entendi. Rodrigo, então, hoje em dia, agora com essa pandemia, tem vários cursos. Os cursos estão de forma remota, certo? Então, por exemplo, se você for o próprio YouTube, você coloca, por exemplo, vamos supor que você tem que fazer uma análise, assim, você tá com o teu projeto, né? Eu não sei do que você pretende, o que seus orientadores pretendem fazer, mas não importa muito agora, importa o seguinte, vamos supor que você queira, foi o exemplo que eu dei, você queira sequenciar
o genoma, se você trabalha com, sei lá, com um parasita, vamos supor. Na rural é bem provável. Na rural tem a parasita lá é forte. Tem uma equipe, tem uma pesquisa muito boa, por exemplo, na rural que faz com parasita. Vamos supor que você queira sequenciar um parasita descoberto, novo, e você precisa sequenciar esse parasita e depositar, montar o genoma, tudo. Se você chegar no YouTube, por exemplo, tá? E colocar lá montagem, genoma, parasita, alguma coisa desse tipo, lá vão ter vários tutoriais de vários programas, programas pagos, que vão te ensinar a fazer. É o que eu estava querendo te dizer, é o seguinte, tem vários níveis de bioinformática. Você pode desde usar essas plataformas, esses sites, como você pode usar também, tem programas gratuitos. Eu vou depois passar para você, eu vou passar no final o nome de um programa que faz muitas dessas coisas e ele é gratuito, tá? E ele tem tutorial no YouTube. Então você, tipo assim, eu quero fazer isso. Você vai lá no YouTube, tem o tutorial tem um exemplo, você pratica lá e faz com a tua. Então, você colocando no YouTube, qualquer pergunta que você tem, coloca no Google, no YouTube, quero montar o genoma de parasita. Vai ter algum fórum de discussão, vai ter algum vídeo lá indicando algum programa, entendeu? Essa é a primeira forma, né, para você ter um conhecimento específico de alguma coisa. A segunda maneira de você ir tendo conhecimento geral é botar lá no próprio Google e procurar cursos de verão em bioinformática. Curso de verão, curso de não sei o quê, curso de inverno. Por quê? Normalmente os programas de pós em bioinformática, eles dão esses cursos básicos. Então, hoje em dia, como está tudo remoto, é até mais fácil. Por exemplo, no início eu fiz um curso de bioinformática, curso de verão na UFMG, então eu tive que ir lá, assistir palestra, tinha alguns módulos práticos, a gente ia numa sala de informática e fazia. Então, eu sei que a USP tem um módulo, a USP tem um curso de verão, inclusive tem material online, se você botar no Google, curso de bioinformática da USP, tem as palestras do último, você provavelmente vai achar no Google. A UFMG também tem um, e, como você é aqui do Rio, o LMCC, não sei se você já ouviu falar, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica aqui em Petrópolis. Ele tinha o curso presencial, tinha todo ano, também um curso de verão, tinha presencial. Agora, com a pandemia, ele está suspenso. Não sei se eles vão dar continuidade de maneira remota, mas vai voltar provavelmente o curso presencial. Você ia lá, tinha as aulas, tem vários computadores, é um laboratório de computação científica. Tem vários módulos, depende do que você quer, tem módulo de genômica, módulo de transcriptoma, módulo de metagenômica. Vai ter um módulo que vai te atender para o seu propósito, tá bom? Essa é outra dica. E a outra maneira, a terceira maneira, é você... artigo é muito bom, porque, por exemplo, você tem a sua pesquisa lá, parasita, você vai lá, está lendo um artigo sobre um determinado assunto, né, que você vai precisar fazer. Normalmente, a gente faz o nosso trabalho baseado em outros trabalhos, né? Dificilmente a gente tem uma ideia extremamente nova que não tenha sido descrita na literatura. Então, alguém já fez alguma coisa parecida, né? E aí você indo naquele artigo, vendo o material e método e pesquisando sobre aquele programa, se o cara fala que montou usando um programa tal, tu vai lá no Google e procura sobre o programa tal. E aí começa a ler sobre o programa. E aí, a partir disso, você vai começar a se familiarizar com os termos. Porque o que eu mostrei aqui para vocês é um exemplo de uma maneira de fazer, mas existem milhões de maneiras. Provavelmente muitos dos termos que eu usei aqui são novos para você, né? Tipo, contig, read, a própria parte né? São termos novos, mas esses termos a gente vai se familiarizando, vai ficando comum quando a gente lê bastante artigo, principalmente, né? Então, começa a ler artigo da área, e aí esse artigo você não vai entender, mas o não entender que vai te fazer buscar o conhecimento. E aí, quando você vê,
você já está familiarizado com os termos. E aí, quando você vê, você já está começando a usar um programinha, né? E aí, quando você vê, precisei mais, você já está indo para o nível maior. Então, é gradativo, tá bom? A dica que eu posso te dar é isso. E procurar também quem trabalha, quer dizer, procurar parceria, também pode tirar dúvida comigo, professores desse curso, tá bom? Ok, professor. Obrigado, Pedro, hein? tem uma pergunta no chat aí também, do Rafael. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Bom dia, sou filho Sim, o Blast, Rafael, né? Tá. Rafael, sim, o Blast é do NCBI, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui, eu posso abrir ele aqui agora para você. Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta, se está completa a pergunta dele. Bom dia, sou filho. Se aquele programa Blast fica como aquele... Sim, fica como o aqui. Eu abro ele aqui agora para você ver, sem problemas. Esse aqui, deixa eu abrir aqui no Chrome. Pronto. É só você vir no Google, você vê Blast. Tá? Aí tá aqui, ó. Blast. Básico Local Alignment Search Tool. Tá? O Blast, eu não falei sobre ele porque a gente estava falando de montagem, anotação, mas assim, ele basicamente ele roda dentro de vários programas. Ele é uma ferramenta talvez a mais usada. Você pega qualquer sequência, olha só aqui, ó. Deixa eu te mostrar, vou fazer aqui agora para você ver, ó. Aqui, ó. Olha só. Qualquer sequência, eu vou pegar um read aqui. Deixa eu ver se vai abrir, né? Aqui. Eu vou copiar essa sequência aqui, ó. É um read meu aleatório. Vou dar um Ctrl C aqui e vou lá no Blast. Qualquer coisa que você... Ó, você tem o Blast, nucleotídeo, proteína, tá? E aí você tem ele traduzindo de nucleotídeo para proteína ou de proteína para nucleotídeo. Você tem os dois, né? Mas o nucleotídeo, porque eu estou querendo pesquisar uma sequência de nucleotídeo. Quando você clica ali e cola aqui, ele vai procurar no banco de dados inteiro. Lembra que eu falei que o GenBank, não sei o que, ele vai procurar, tem coisa pra caramba. É impossível ele não achar alguma coisa parecida. Muito impossível. Quando eu dou o Blast, ele vai me dar algumas informações importantes. Ele vai me falar ele vai falar qual essa sequência que eu estou colocando é muito provável de ser. Olha aqui que ele bateu. Olha o primeiro que bateu aqui. Salmonella entérica da UFDA 711. Olha aqui, então, aqui, ó. Olha a porcentagem de identidade, 100%. Várias salmonelas, tá vendo? Então, o Blast, ele consegue me identificar genes, consegue me identificar qualquer micro-organismo. Isso que eu botei uma sequência de 100, se eu não me engano. Tá vendo? Botei a sequência de... Deixa eu ver o tamanho da sequência. Acho que foi de 100 pares de base, se não me engano. Então, ele vai me falando tudo, a identidade, olha lá, tudo deu com salmonela. Então, eu sei, provavelmente, eu já sabia, mas esse genoma, essa sequência é uma salmonela. Isso vale quando você está estudando população, que você quer descobrir um gene novo, uma bactéria nova, e aí você sequencia, você quer saber o que é aquilo ali. E aí ele vai te falar, muito provavelmente, o que é. Tá bom? Ele é gratuito, sim. É só botar a Blast no NCBI. Tá bom? Quem quiser pode escrever também, pessoal. Beleza. Então tá bom. Eu acho que quem quiser pode escrever por e-mail. Se tiver qualquer outra dúvida, pode me escrever, pode escrever para o Rafael, não tem problema que ele me passa. Sim. Bom, é isso aí. Eu agradeço a atenção e eu vou encerrar por agora e aí a gente volta. Vocês preferem 1h30? Alguns. Ou 1 hora ou pode ser 1h30? O que vocês preferem? Não sei se fica pouco tempo para almoçar. Ontem a Rafaela começou 1h20, que ela parou um pouquinho, mas pode ser 1h30 também, Pedro. Não tem problema não. Vocês sabem. Solta escrever. Peraí.
Fechei aqui. O pessoal bota no chat. Tá escrevendo. Eu acho que é 1h30. Por mim pode ser 1h30 também, professor, sem problema. Pessoal, no Teams vai estar de 1 às 17, não tem problema, não precisa entrar 1 hora não. Entra 1h30 então. Tá ok, Pedro? Tá, beleza. Ok, obrigado. Então, acho que foi unânime, né? Tá todo mundo escrevendo? Todo mundo escrevendo. Eu entendi, a Maxwell botou 3,5, acho que ela errou, né? Deve ser 1,5 que ela quis dizer. Ah, não, 13. Não, 13. Saiu 13. Não, tá certo, foi erro. Agora eu vi aqui. Tranquilo. Saiu exclamação. Tá Pedro, bom. eu vou parar a gravação aqui então, depois eu começo quando a gente voltar, tá bom? Obrigado, Rafael. Valeu. Muito obrigado pelo suporte. Tranquilo. Pessoal, obrigado pela